Galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análises esportivas dessa sexta-feira, dia 28 de novembro. Temos uma sexta-feira linda, com jogos aqui legais, interessantes, até mesmo Brasileirão numa sexta-feira, muito bom. Campeonato Italiano, La Liga, Bundesliga, só faltou a Premier League aqui, mas muito bons jogos aqui nessa sexta-feira, até mesmo pela questão das necessidades e match to win que existe aqui, principalmente no Brasileirão. Mas a gente vai começar aqui no Campeonato Italiano, como veio de uma excelente vitória do Torino por 5-1 fora de casa. É a sensação aqui do campeonato, vai disputar aqui até mesmo pra, pelo menos aqui, Conferência League, Europa League, vai disputar esses campeonatos. É um time que empata muito. Perdeu uma até o presente momento. E vai enfrentar o Sassuolo, que veio da segunda divisão e está fazendo um bom campeonato aqui na Itália. 5 vitórias por um time que veio da segunda divisão. E nessa altura do campeonato ter 5 vitórias um excelente aproveitamento pelo fato que veio da segunda divisão. Em casa, o Como não perdeu nenhuma, e fora de casa o Sassuolo tem feito bom campeonato. Perdeu duas. E eu vejo a cotação justa aqui, porque o Como tem feito boas partidas dentro de casa aqui, não perdeu nenhuma. O Sassuolo, fora de casa, ele enfrentou a Inter de Milão. Então a gente considera essa vitória já dentro do planejamento do Sassuolo. Mas fora de casa, ó, ele ganhou do Verona, ganhou do Cagliari e ganhou da Atalanta. 3-0. Então o Sassuolo tem feito um bom campeonato aqui. Vejo um jogo para under goals. Então o mercado ele tá meio que dividido aqui entre gols e under goals. Mas eu vejo aqui um jogo mais para under goals, porque o Como ele tem feito um jogo mais controlador. O Como, não sei como, mas o Como ele tem feito um jogo mais de controle. Até mesmo quando ele tá à frente do placar, ele é um time que finalizava muito temporada passada, e essa temporada ele tá estável ali, tá dentro da média, em torno ali de 11 a 12 finalizações por jogo, mas é um time que ainda finaliza, principalmente no primeiro tempo. E eu vejo aqui um dupla chance aqui do Como, uma entrada ali para uma dupla. Vejo um jogo mais under gols pelo lado da Como, então menos de 3,5 gols pro Como, com, com dupla chance do Como seria uma cotação legal. E é isso, acho que a cotação até, apesar que o Sassuolo tem feito bons jogos fora de casa e perdeu apenas uma partida, e vem de 5 jogos de não derrota, a Como dentro de casa tá fazendo o seu dever de casa. Tá fazendo o seu dever de casa, de ganhar jogos, embora que empatou 3, mas foi até mesmo os empates aqui foram até mesmo com a Napoli, Juventus, ganhou da Juventus, deixa eu ver, ganhou da Juventus, então o resultado, então empatou com a Cremonese e com o Cagliari, enfim. Mas eu vejo aqui um lado mais positivo por Como mesmo, e também um caminho mais under. E o Getafe da La Liga, o Getafe é um time que tá fazendo um bom campeonato aqui, e faz dos times, principalmente os times grandes da Espanha, se tornarem under, ou o jogo mais amarrado. Por exemplo, aqui, você pode ver aqui o Atlético de Madrid, 1-0. Real Madrid aqui, 1-0. Então o Getafe ele tem essa característica de sempre deixar o jogo muito mais under. O time que é over goals, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, faz o jogo ser muito under, e faz também de ser um jogo muito mais amarrado, muito mais ali truncado do que parece. Então o Getafe ele tem esses posicionamentos, mas quando enfrenta esses times
da mesma prateleira também faz esses jogos aqui mais de under goals. O mercado ele até entende que é um jogo de under goals. Então o Getafe tem essa característica de amarrar o jogo e também de traçar jogos mais de under goals mesmo. E eu vejo aqui um lado mais favorito aqui pro Getafe mesmo, jogando dentro de casa. Tem feito um bom campeonato. Perdeu do Real Madrid, do Atlético de Madrid dentro de casa, mas são derrotas acessíveis. Tanto que aqui, se você pega dentro de casa aqui, essas duas derrotas foi pro Atlético de Madrid e pro Real Madrid. Então são derrotas aceitáveis mesmo. O Getafe eu acho que ele tem uma força muito legal fora de casa, 3 vitórias. E tem feito um campeonato justo aqui. Eu vejo um valor mais pro Getafe aqui, um duplo hipótese ou até um handicap com menos de 8 cartões e menos 14 escanteios. Seria uma entrada legal aqui. E eu vejo isso para esse jogo daqui da La Liga. Do Mönchengladbach e do Leipzig, sempre tem um mercado muito legal aqui de trabalhar, que é as faltas a favor do Mönchengladbach. Em torno são de 12 faltas por jogo. Então é um time que faz muitas faltas. É o sexto time que comete mais falta na Bundesliga. Então se uma casa tem ali em média ali de 10,5, 11,5 faltas a favor do Mönchengladbach, seria uma entrada justa aqui para esse confronto. Da Bundesliga mudou tudo. Agora é faltas e cartões, não é mais para gols. Até tá saindo gols, mas o mercado ele é muito volátil e isso pode mudar os posicionamentos aqui. E no Brasileirão, nós temos aqui Juventude e Bahia. E o Juventude é o seguinte: se ele sonha ainda em escapar da zona de rebaixamento, que acho que é muito difícil, tem 3 jogos, 9 pontos, esse é o jogo para ganhar. Simples e direto. É um jogo para ganhar. Vitória do Juventude. Claro, necessidade de vitória não é vitória. Então, fica difícil aqui também de posicionar para esse jogo. Bahia aqui, acho que o objetivo está sendo cumprido aqui, né? Somar um pontinho aqui, 57, fica nesse bololô. Então, o empate aqui pro Bahia não seria tão gravoso assim. Eu acho que seria um bom resultado pro Bahia fora de casa, levando em consideração que o Juventude está lutando aqui para não cair. Mas se perder aqui ou empatar, já era, tá rebaixado. Vasco e Internacional. Aqui é um jogo que é o seguinte: se um dos times perder, vai lutar pelo rebaixamento aqui. Então, um dos dois ganhando aqui, Vasco ganhando, praticamente já deu adeus aqui para a zona de rebaixamento, porque tá perdendo várias seguidas aqui. Acho que perdeu 5 jogos seguidos. E caso perca aqui do Internacional, e o Internacional empatou com o Santos dentro de casa. Então, tava ganhando, tava amassando o Santos. E no segundo tempo, por uma bola, acho que o Santos finalizou 2 vezes no jogo. Nessas duas, um gol do Santos. Então o Internacional também perdeu a chance de escapar de vez aqui da zona de rebaixamento. Então eu vejo aqui um jogo para gols, porque um dos times aqui precisa ganhar. O empate aqui pode até ser favorável ao Vasco, porque vai para 43, soma aquele pontinho ali, acho que tem mais um jogo dentro de casa e tal, só que aí em pontos vai somando. E o empate aqui vai para 42, porém o Santos vai jogar com o Sport, 39, 40, 41, mas ainda não passa o Internacional pela vitória e também pelo saldo de gols, a não ser que o Santos faça 8 dispara aqui. E o Santos vai jogar com o Sport. E aí, como que eu posso falar aqui, velho? Se o Santos ele empatar aqui com o Sport, é rebaixamento. Não tem muito o que dizer aqui. É rebaixamento. Se o Santos empatar com o Sport aqui, se o Santos não ganhar do Sport aqui, é rebaixamento. Porque nessas condições, pelo momento que precisa da vitória, jogando dentro de casa com o Sport, que já está rebaixado, se não ganhar do Sport aqui,
vai jogar com Juventude na próxima rodada com o Cruzeiro, ganhando esses dois próximos jogos aí, não sei, mas pô, não ganhar do Sport aqui dentro de casa merece muito o rebaixamento. Cotação aqui não é nem traço de análise ou até mesmo de relevância para a gente traçar cenários, porque aqui é justo, tá justo, é o ideal, mas leva em consideração o seguinte: vale a pena uma cotação de 1,27 no Santos contra o Sport pelo momento que está passando? Leva em consideração isso. Então, o jogo aqui, pro ao vivo, tem que ganhar o Santos. Se não ganhar aqui, rebaixamento do Santos aqui. Mais que ganha os próximos jogos aí. É, pelo momento, acho que o jogo contra o Sport aqui, nessa rodada, faltando 3 rodadas para acabar, é um presente para o Santos escapar da zona de rebaixamento. Uma vitória aqui é crucial, importante e relevante aqui para o Santos, aqui na sexta-feira. No mais é isso, obrigado pela companhia, tamo junto, é nóis.